doença crônica, dor contínua, fadiga, insônia, incurável. São termos comuns para quem tem fibromialgia. Pegue papel e caneta e vem comigo nesse vídeo. Sejam bem-vindos, eu sou a Gisele e este é o canal Em Equilíbrio. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um exercício, uma técnica que eu utilizo na minha vida já tem aí mais de 10 anos. Desde que eu li o livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. A Louise foi uma escritora, professora, palestrante norte-americana que faleceu em 2017. A Louise passou por um processo de câncer. E durante esse processo, dessa doença que ela teve, ela desenvolveu uma metodologia dela, para lidar com essa doença, para se curar dessa doença. E a partir daí ela começou a difundir essa metodologia, Então, esse livro aqui, ela traz alguns pontos, dessa metodologia, O livro, ele é dividido em 4 partes, A primeira parte, a Louise traz, alguns pontos dessa filosofia, dessa metodologia que ela própria criou, e aplicou na sua vida. A segunda parte, ela traz como se fosse uma sessão com ela. Então, são exercícios, são questões como se você estivesse passando por uma sessão com a Louise. Na terceira parte, ela coloca, ela nos ensina, ela nos dá ferramentas de como colocar na prática os ensinamentos da segunda parte, da primeira parte. E uma quarta parte, onde ela conta um pouquinho, da história dela, e fala um pouquinho também sobre a cura holística. Esse é um ponto bastante importante e que na época chamou muito a minha atenção, porque foi na mesma época em que eu na faculdade ouvi sobre essa questão da visão holística, e para mim isso fez total sentido e continua fazendo total sentido até hoje. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu procuro entender, mais isso faz sentido e fica forte para mim isso, que é ter essa visão de que nós somos seres físico, mental, emocional, espiritual e social. E que não dá para se trabalhar qualquer tipo de coisa se nós não integrarmos todas essas partes. Olharmos para nós como sendo esse ser integral, Então não dá para tratar só a parte física e esquecer que existe a parte mental, a parte emocional, o espiritual. E aí essa é uma questão, um ponto muito forte que a Louise traz. Na fibromialgia, isso faz muito sentido, já que gatilhos emocionais, mentais, comportamentos, influenciam no controle das dores, no controle das crises. Então, eu acredito muito que, e é isso que eu defendo aqui no canal, se você já acompanha o canal, você já sabe disso, de que nós temos que ter essa visão integral, holística, do todo, para o sucesso do nosso tratamento, para o controle das nossas crises. Aqui na contracapa do livro, a gente consegue identificar, a gente consegue ler alguns pontos importantes da filosofia da Louise, como por exemplo,
somos 100% responsáveis por nossas experiências, né? Outra coisa aqui que eu acho bastante importante: ressentimento, crítica, culpa interferem negativamente na nossa vida. A autoaprovação e a autoaceitação são a chave para mudanças positivas. E um último ponto aqui, tem outros pontos, mas esse aqui, porque ele está interligado ao exercício que eu quero comentar com vocês. São nossos pensamentos que criam o nosso futuro, né? Tem até uma meditação da Louise, aqui no canal não tem, mas você, se colocar na internet, você vai encontrar, onde uma meditação da manhã, tem meditação da manhã, tem meditação da noite, onde a Louise, ela fala assim, são os seus pensamentos que criam o seu futuro. O seu pensamento agora está criando o seu futuro, né? E é isso que nós vamos tratar aqui no exercício, que eu vou passar para vocês. Na terceira parte, onde eu contei que a Louise traz as ferramentas para a gente colocar em prática essa metodologia dela, ela traz a lista. E é essa lista que eu uso há pelo menos aí uns 15 anos. O que é essa lista? Ela fica aqui no final do livro e ela tem vários termos de vários problemas. Então aqui ela se apresenta mais ou menos assim. Então, na primeira parte a gente encontra a doença ou a parte afetada, que é aqui onde a gente vai fazer a pesquisa para aquilo que a gente precisa, a causa provável e depois um novo padrão de pensamento. Então, é isso que ela traz, de que a gente, um sentimento, um pensamento pode estar causando aquilo que está afetando o nosso corpo. Então, basicamente, a ideia seria de que o problema, ele não surge no físico. Ele surge primeiro no emocional, no mental. E quando a gente não trata, ele se infiltra no físico, né? Aí ele passa para o físico, ele se manifesta no físico, né? Então, este exercício é exatamente para isso, para mudar esse padrão de pensamento, esse padrão de sentimento, e aí ajudar no processo de tratamento, de controle das doenças. A lista é bastante extensa, né? Então, tem várias coisas aqui, várias doenças, várias partes do corpo que a gente pode procurar. Tem algumas coisas que, às vezes, vocês vão procurar, mas não vão achar exatamente daquela maneira que vocês estão procurando, então vocês têm que dar ali uma improvisada, né? Que nem, por exemplo, quando eu procurei, né, sobre o apertamento dos dentes, né, o bruxismo, eu não achei esse termo. Afinal de contas, esse livro aqui, ele foi publicado em 1984. 1984. Esse livro tem 40 anos. Então, eu não achei exatamente assim, procurei de uma outra forma, né, de um outro jeito, e acabei encontrando. A fibromialgia, nós não vamos ter aqui, né? Nós não temos aqui especificamente o termo fibromialgia, mas nós temos coisas associadas, né, com a fibromialgia, que foi aquelas que eu citei para vocês no comecinho do vídeo, como, por exemplo, doença crônica. A fibromialgia é uma doença crônica. Aí vamos ver aqui o que a Louise coloca para a doença crônica. Deixa eu só procurar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui ela traz doenças crônicas, doença de infância, doença venérea. Para a doença crônica,
ela coloca basicamente que seria o quê? Uma causa provável para isso, né? Uma recusa em mudar. Medo do futuro e sensação de insegurança. Então, isso seria o padrão de pensamento, de sentimento que estaria levando a essa doença crônica, né? Pessoal, todas as patologias, todas as partes que vocês procurarem aqui, vai ter essa causa provável que a Louise colocou. Para mim, né, eu tô contando para vocês a experiência que eu tive com isso tudo ao longo aí de todos esses anos. Na grande maioria das vezes, a causa provável sempre fez sentido para mim. Claro, teve algumas vezes que não, né? Aí o que eu fiz? Quando ela não bateu, quando ela não deu muito certo, eu li aqui e falei, não, isso não faz sentido, né? Eu parei, me internalizei aquilo tudo, pensei e tentei entender qual seria essa causa. Porque isso é muito importante, a gente entender essa causa. E depois eu repeti o padrão de pensamento, porque eu achei que o novo padrão de pensamento dava certo e fiz. Então, para a doença crônica seria isso, né? Então, seria esse sentimento de insegurança, né? Digamos assim, né? Assim, resumido, seria isso. E um novo padrão de pensamento seria esse: estou disposto a mudar e evoluir. Agora, crio um novo e seguro futuro. Se faz sentido para você, volta um pouquinho essa parte do vídeo, pega um papel, uma caneta, anota e faz esse exercício. Então, como é que você vai fazer? Você vai tentar entender a causa, ver se faz sentido para você, mas não vai focar na causa. Você vai só entender, né? Isso. Foca no novo padrão de pensamento. Então, esse novo padrão de pensamento é o que você vai repetir. É a afirmação positiva que você vai passar a repetir. Então, seria isso. Para a doença crônica. Aí tem uma outra coisa aqui também, que eu achei que faz total sentido com a fibromialgia, que seria a dor. Aqui a Louise não coloca dor crônica. Ela coloca dor contínua, né? Ela coloca dor contínua e logo em seguida ela coloca dor aguda, né? Então eu interpretei como se essa dor contínua fosse a dor crônica, porque é exatamente isso que ela é uma dor que ela é prolongada, né? E ela coloca que isso estaria relacionado com uma possível causa provável de um desejo de ser amado, um desejo de ser abraçado. E um novo padrão de pensamento seria eu me amo, me aprovo, sou amoroso e digno de ser amado. Então, esse seria o padrão de pensamento que você iria repetir, tá? Para dor crônica, dor contínua, tá? Outro que eu achei interessante é a fadiga, né? A fadiga tá em uma outra página. A fadiga, né? A causa provável aqui que a Louise colocou foi resistência, tédio, falta de amor pelo que faz. Então, esse é o que ela colocou aqui, né? De acordo com a metodologia dela, dos estudos dela. Se faz sentido para você, ok. Se não faz, procure a sua causa provável, né? E o novo pensamento, o novo padrão de pensamento que ela coloca aqui é: tenho entusiasmo pela vida, estou cheio de energia
e vitalidade. Então, essa seria a afirmação positiva que nós iríamos repetir, repetir, repetir. Essa repetição, né? As afirmações positivas, elas funcionam dessa forma. Então, você começa a repetir, né? Repetir essa afirmação até que ela se torna aquilo um sentimento, né? A partir do momento que aquilo se torna um sentimento, uma crença, as coisas passam a acontecer diferente, né? Eu gosto muito dessa frase. É a repetição de afirmações que leva à crença. Quando essa crença se torna uma convicção profunda, as coisas começam a acontecer. Porque eu acho que ela retrata bem aí o poder das afirmações positivas na nossa vida, no nosso tratamento para a fibromialgia. O quanto isso pode contribuir para o nosso tratamento. A outra parte que eu pesquisei aqui foi a insônia, né? Que aí nós temos, não seria bem uma insônia, né? Mas a gente considera que na fibromialgia não se tem um sono reparador, né? Então a gente dorme e acorda se sentindo cansada, né? Não descansa, né? Não consegue se recuperar, se restaurar durante o momento de sono. Aqui não tem esse tipo de coisa, então eu adaptei como se fosse uma insônia, tá? E para isso, a causa provável que a Louise trouxe aqui seria o medo. Não confia no processo da vida e a culpa. E o novo padrão de pensamento seria: com amor, deixo ir o dia e entro num sono tranquilo, sabendo de que o amanhã cuidará de si mesmo. Então tá aí, ó, um exercício para você que está com bastante dificuldade para dormir, tendo bastante problemas com isso. Tá aí essa afirmação positiva, esse novo padrão de pensamento. Então você anotar isso e repetir, fazer disso um exercício na hora de dormir, né? Então ao invés de ficar lá vendo o celular, olhando rede social, anota esse novo padrão de pensamento, né? E começa a repetir. Mas, pessoal, não é fazer isso uma vez e esperar que tudo se resolva, né? A gente tem que aí manter uma constância para ter o resultado. Primeiro de tudo, antes de ter uma constância, a gente precisa o quê? A gente precisa acreditar. Isso precisa fazer sentido para você. Então esse vídeo é para você, claro, se você ficou comigo até essa parte do livro, esse tipo de coisa, esse tipo de técnica faz sentido para você, então faça, coloque em prática e vai seguindo dia a dia, que você vai ter resultado, vai te ajudar, né? Então nós precisamos aí partir primeiro por esse ponto, né? De que precisa fazer sentido, porque para algumas pessoas esse tipo de coisa não faz sentido. E tá tudo bem, né? Cada um tem a sua crença, cada um tem o seu valor, aquilo em que acredita que vai ajudar. E o último termo aqui que eu achei que seria importante pra gente, né? É o termo incurável, né? Vocês não vão jamais encontrar nenhum ponto aqui deste canal eu citando de que eu trago aqui a cura para fibromialgia, de que eu me curei da fibromialgia. Não, pessoal, isso não, nós não temos nenhuma evidência científica de cura para a fibromialgia. Ela é uma doença que ela tem controle, né?
Ela precisa de todo um processo bem cauteloso de tratamento, de cuidado mesmo, em todas essas áreas que a gente já conversou, para que a gente tenha o controle dessas crises, né? Mas sabendo que mesmo em controle, em algum momento a gente pode aí se deparar com algum gatilho e cair em crise de novo, né? A cura, por enquanto, né, não existe medicamento, não existe exercício, não existe técnica, não existe aparelho, não existe coisa milagrosa que vai trazer pra gente a cura. Nós estamos tratando aí de uma doença que tem controle, tá? E aí o termo incurável. Vamos ver o que a Aloíse traz aqui pra gente para este tipo de coisa, para esse tipo de termo. Ele tá na página, tô anotando aqui na minha colinha do lado, que eu anotei as páginas aqui da lista para eu não me perder. Então, o termo incurável, ela traz o seguinte: não pode ser curado por meios externos a essa altura. Devemos nos interiorizar para efetuar a cura. O mal veio do nada e para o nada voltará, tá? Gente, não sou eu que estou dizendo, é o que tá no livro, é o que a Louise traz. Para este termo, incurável, eu quis trazer por conta dessa questão de nós termos aí essa doença, essa questão da fibromialgia ser até então incurável. E o padrão de pensamento que ela nos traz é: milagres acontecem todos os dias. Eu me interiorizo para dissolver o padrão que criou isto e agora aceito uma cura divina. E assim é. Bom, esses foram... Tem muitas outras coisas aqui. Eu aconselho que, se você gostou, se identificou, achou interessante e não conheça, adquira o livro, tenha. Esse aqui me acompanha já há anos. Consulto ele para qualquer coisa. Eu sinto lá que tá com alguma coisinha, eu corro aqui, leio, penso, faz sentido, não faz, se faz, eu sigo, se não faz, eu tento achar o meu sentido, mas fico ali repetindo aqueles padrões novos de pensamento, fazendo essas repetições. E para mim sempre deu muito certo, sempre ajudou muito, sempre foi uma contribuição e tanto. Então, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Quem quiser adquirir o livro, o link para o livro vai estar aí, para a compra do livro, vai estar fixado nos comentários, se vocês quiserem. Eu deixo também a indicação de outros livros que também ajudam bastante, porque essa questão da gente estudar, ler esse tipo de conteúdo que nos traz aí autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, ajuda muito nesse processo de tratamento para fibromialgia. Espero que tenha sido contribuição aí para vocês, tá? Se gostaram, pratiquem, voltem no vídeo quantas vezes for preciso, anotem os padrões de pensamento, façam as repetições, experimentem esse tipo de técnica, pode ajudar bastante vocês aí, pode trazer uma força aí para vocês no tratamento para a fibromialgia. Inscrevam-se no canal para receber mais conteúdos sobre fibromialgia, sobre dor crônica. Até os próximos vídeos e tchau, tchau!